Olá, estamos de volta para a nossa aula. Veja que na aula passada a gente falou de funções, não é? E a gente vai continuar. A gente disse o que era uma função, tá certo? E agora a gente vai falar dos tipos de funções. O primeiro tipo de função que a gente vê, a gente não vai ver todos os tipos, obviamente, mas vai ver os principais que nós estudamos até aqui. Perfeito? O primeiro é essa função afim, né? Que também é chamada de função polinomial do primeiro grau. Só que antes de falar da função afim, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai falar da função constante, né? Porque eu acho que é a função mais simples, perfeito? Então a gente precisa falar dela, porque na verdade eu olho a função constante como um tipo de função afim, perfeito? A ideia é a seguinte, ó. Então eu vou escrever aqui, vamos lá, né? Função afim. Eu vou colocar assim e vou colocar a função constante como um tipo de função afim. O que é a função afim? A função afim é uma função que a gente vai definir assim, ó. O domínio dela vai ser os reais, o contradomínio também os reais. Lembra como a gente fez? Ó? Aí pega um cara aqui, ó, e associa a imagem dele, que nós chamamos de y, ou simplesmente f de x, que no caso da função afim é ax mais b, onde o a e o b são números reais. Perfeito? Bom, é comum falar da função afim com a diferente de zero, né? Que não vou lhe dizer nem se está correto ou se está errado. Mas é que a gente vai olhar todos os casos. Perfeito? Aí, olhando todos os casos, né, a gente vai chegar na função constante. Né? Porque a ideia que eu tô pensando é assim: funções afins são aquelas cujo gráfico é uma reta. Perfeito? Então vamos lá. Então, o primeiro caso. O primeiro caso, que é o caso mais simples que eu lhe falei, é o caso em que o A é o real zero. Aí, neste caso, a função afim fica assim, ó. Fx igual a b, sendo que o b, não esqueça, é um número real qualquer. Perfeito? Né? Então, ó, essa é a que nós chamamos de função constante. Por que a função constante? Olha, eu estou pensando que o domínio dela são todos os reais. Né? Por que função constante? Né? No caso, eu posso pensar assim. Ó. Olha só, observe. Né? Se o domínio é todos reais, então todo real tem uma imagem. Quem seria o f de 1, por exemplo? Seria o b, seja lá quem fosse o b. Quem seria o f de menos 5? Ó, pelo que diz a função aqui, ó, tem que olhar aqui o que diz a função. Também é o b, tá certo? Quem seria o f da raiz quadrada de 3? Quem seria a imagem da raiz de 3? Também seria o b. Então não importa de qual real você está procurando a imagem, tá certo? Né? Ela vai ser sempre este número b, tá ok? A ideia é sempre essa, né? Aí aqui, ó, quais são os elementos da função? O domínio desta função é os reais, tá certo? O contradomínio desta função é os reais. E quem é o conjunto imagem? Lembra o que é o conjunto imagem da função? São todos os caras do contradomínio, no caso dos reais, que tem alguém do A que chega nele, né? O único elemento do contradomínio que tem alguém que chega nele seria o próprio B, seja ele quem fosse, não é? Então, ó, o conjunto das imagens, na verdade, só tem um elemento. Por isso que ela é função constante. Não importa de quem você esteja procurando a imagem vai ser sempre esse número B. Perfeito? Tá ok? Então vamos passar para o próximo slide. Antes vamos fazer assim, ó. Tá? Vamos pegar assim, ó. Vamos copiar isso aqui, né? Vamos copiar isso aqui. Tá certo? E levar isso aqui para o outro slide. E daí a gente deixa só o que a gente quer e tira o que a gente não quer.
Né, ó? Por exemplo, olha só. Aí eu vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui eu não quero, né, ó. Perfeito. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para apagar mais rápido, né, ó. Tá ok? Então vamos lá, vamos marcar de novo. E vamos levar isso aqui para cá, né, ó, para o título, né. A gente continua falando de função afim, mas a gente está falando do primeiro caso, né, ó, que é o caso em que o a é zero, né, então é a função constante, né. Ó. Aí como é o gráfico dessa função? Lembra como é que nós definimos o gráfico? Nós definimos assim, o gráfico da função, não é? Ó, nesse caso, né? Nesse caso, vamos ver para esse caso já. São todos os pares x e y, tais que y é a imagem do x, sempre que o x está no domínio da função, que no caso aqui é os reais. Aí quem vai ser esse conjunto? Observe. São todos os pares da forma x. Quem vai ser o y, né? Quem é o y, né? Lembra que a função ó, é o b, o y é o f de x. Então são x e b, tal que, tá certo? X é um número real. Então, ó, são todos os pares onde o x é um número real qualquer e o y vai ser sempre o b, nunca vai mudar, né? Ó. Aí como é que vai ser o gráfico disso? Observe. Ó, supondo que o b seja um número positivo, ó, supondo que o b seja um número positivo, como é que vai ser o gráfico? Bom, se o b é um número positivo, né, ó, ele está na parte de cima aqui do eixo y, né? Ó. Tá aqui o b. Tá certo? Aqui é o y e aqui é o x. Aí nós vimos lá no slide anterior, deixa eu só voltar aqui o slide anterior rapidinho, que a imagem do 1 é o b, a imagem do menos 5, então não importa qual número que eu vou usar, a imagem vai ser sempre o b, né? Então, olha como é que vai ser o gráfico, olha aqui, ó. Então, a imagem do 0, ó, vai ser o b. A imagem, digamos que aqui esteja o 1, aqui esteja o 2, e aqui esteja o 3. A imagem do 1 também é o b. A imagem do 2 também é o b. Na verdade, a imagem de qualquer número real, qualquer um, eu estou pegando só de alguns. Mas a imagem de qualquer número real é o b. Tá certo? Lembra como quando nós colocamos os inteiros na reta, só tinham pontos, né? Ó? Se o domínio fosse os inteiros, o gráfico já seria mais ou menos esse, só com pontos, né? Ó? Como é os reais, então todo mundo aqui, ó, entre 1 e o 2, tem imagem. Aí é por isso que o gráfico vai ficar assim, ó, uma linha cheia. Tá certo? É por isso que o gráfico vai ficar assim, ó, uma linha cheia. Paralela ao eixo x, ó. É uma reta paralela ao eixo x. Esse é o gráfico da função constante, passando no b. Perfeito? Qualquer função constante tem esse gráfico. Tá ok? Tá? Então é isso. Tá? Então agora vamos olhar para o segundo caso. Vamos lá, próximo slide. Aí vamos de novo aqui, né? Olha, opa. Vamos levar para cá, né? Caramba. Vamos apagar aqui o que a gente não precisa, né? Ó. O que a gente não vai precisar, vamos apagar. Né? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui só para você olhar, para você ver a mudança que a gente vai fazer. Não é? Ó? Então agora é o nosso segundo caso. Então vamos apagar aqui, né? Ó, vamos voltar para pequenininho. Vamos apagar aqui. Então é o segundo caso. O que, que vai mudar no segundo caso? O A não vai ser zero. Perfeito? Tá ok? E agora quem vai ser zero é justamente o B.
Na verdade, vamos pegar assim, ó, só o A diferente de zero. Eu acho melhor, acho que fica mais interessante. Só o A diferente de zero. A gente viu o caso que o A era zero e agora que o A é diferente de zero. Então, nesse caso, eu tenho a função normal, né? Fx igual a ax mais b. Tá certo? Aí, neste caso, olha só, como é que é o gráfico da função? Perfeito? Aí, essa sim, essa aqui pode ser chamada de função, olha, ela também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Ela também recebe esse nome. Função polinomial do primeiro grau. É a função afim, onde o A é diferente de zero. Perfeito? A função polinomial do primeiro grau. Olha, ela tem, o gráfico dela tem sempre um desses dois aspectos. Tá certo? Aqui eu vou fazer assim, mas... O gráfico tem um desses dois aspectos. Observe aqui. Tá certo? Bom, aqui continua sendo y e aqui continua sendo x. Aqui continua sendo y e aqui continua sendo x. Aí o gráfico, ó, pode ser assim, ó. Olha só. O gráfico pode ser neste formato, tá ok? Né? Tá. Ou pode ser neste formato aqui, ó. Tá assim? Isso aqui é o gráfico da função. Perfeito? Como é que eu vou saber que vai ser de um jeito ou de outro? Aqui, ó, são retas, né? Deixa eu apagar aqui, que eu acho que apagando vai ficar melhor para identificar. Por que vai ficar melhor? Você vai já ver. Você vai já ver por que vai ficar melhor a identificação. Tá? Você vai já ver por que vai ficar melhor a identificação. Ó, dessa forma ou dessa. Pronto. É por isso que eu queria apagar, para fazer certinho. Aqui é o gráfico da função. Como é que eu sei que é desse primeiro modo aqui do item A ou desse modo aqui? Não, A não, vamos usar outra letra, né, para não fazer confusão. A gente já está usando o A ali, ó. Desse item I ou desse item 2i. Como é que eu vou saber qual dos dois? Aqui ocorre quando A é positivo. E aqui ocorre quando A é negativo, né? A diferente de zero, o gráfico vai ficar desse outro ou desse jeito ou desse, né? Aí, neste caso, quando A é positivo, a gente fala que a função afim é crescente. E, nesse caso, a função afim é decrescente. Tá ok? Né? Mas que ideia é essa de função crescente ou decrescente? A ideia é a seguinte, né? Como está aumentando, o x aumenta da esquerda para a direita, né? Tá certo? E o y é para cima, né? Devido a isso, ó, conforme você aumenta o valor do x, também aumenta o valor do y. Então a função é crescente. Aqui é o contrário. Conforme você aumenta o valor do x, aqui nesse item 2, o valor do y vai diminuindo. Então, ela é decrescente. Então, o crescente e o decrescente não tem nada a ver com o x, e sim com o y, né? Se conforme o x aumenta, o y também aumenta, então a função é crescente. Se conforme o x aumenta, a função diminui de valor, né? As imagens ficam cada vez menores, então a função é decrescente, tá certo? Né? E o gráfico? O gráfico, a definição é aquela, não vai mudar. Perfeito? Tá ok? É assim, vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo de cada um agora, para você ver como é que a coisa funciona, tá certo? Olha só.
Vamos ver um exemplo de cada um para você ver como é que a coisa funciona, tá certo? Então, vamos lá. Exemplo. Esboce o gráfico da função dos pontos. Número 1, fx igual a 2x mais 3, né? E número 2, fx igual a 3 menos 2x, né? Você observa aqui, ó, que o coeficiente do x aqui é positivo e o coeficiente do x é negativo. O que a gente disse na página anterior? A gente, na página anterior, disse o seguinte, que quando o coeficiente do x é positivo, né, que é o a, o gráfico tem que subir. E quando é negativo, ele tem que descer, ou seja, a função é crescente e decrescente, respectivamente. Tá certo? Então, vamos ver, né? Agora, como é que você faz o gráfico? Aí você faz como você aprendeu anteriormente. Faz aquela tabelinha, né? Aí o x e o y. Aí dá valores para o x. Como o gráfico é uma reta, basta escolher dois valores. Eu vou escolher os seguintes valores, o 0 e o 2, perfeito? Aí eu vou achar aqui, ó. Eu sei que fx é igual a 2x mais 3. Tá certo? Então, vou achar a imagem do 0. 2 vezes 0 mais 3 é 3. E a imagem do 2. 2 vezes 2 mais 3 vai dar 7. Então, a imagem do 0 é 3 e a imagem é 7 do 2. Né? Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 7. Então, os pontos que a gente vai identificar lá no gráfico, né? Na verdade, tem infinitos pontos que definem o gráfico. Mas a gente só vai pegar esses dois, porque, como eu sei que o gráfico é uma reta, eu só preciso de dois pontos. O ponto 0,3 e o ponto 2,7. Perfeito? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Aí você vai lá. O primeiro ponto. O x é 0 e o y é 3. Digamos que aqui esteja o 3. Então, o ponto é aqui, né? Onde eu estou marcando, né? Sobre o eixo y, né? A partir do 0 vai até o 3, né? Aí, a partir do 2 vai até o 7. Aí, digamos que aqui é o 2. E digamos que aqui é o 7. Né? Você pode contar direitinho se quiser, né? Aqui, como eu estou só fazendo um esboço, eu não vou fazer isso. Aí, onde o 2 e o 7 se encontram, do x e do y, né? Ó, é o ponto. Então, o gráfico é esse aqui, né? Ó. Tem que passar nos dois pontos, né? Ó. Então, o gráfico é esse. Tá certo? Como a gente viu, ó, a função é crescente, né? Ó. Tá ok? E, professor, aqui o senhor não falou quem é o domínio, né? Quem é o contradomínio da função, né? É verdade, eu não falei, né? Porque eu queria primeiro fazer os exemplos para depois falar. Então, vamos fazer o outro exemplo e depois a gente trata disso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao próximo exemplo. Tá ok? Vamos copiar tudo que a gente precisa daqui, né? E depois a gente apaga o que a gente não precisa. Tá certo? O senhor está copiando o quadro todo. Pois é, porque eu não vou precisar de tudo, mas como será um quadro novo e eu não quero ter que escrever tudo de novo, né? Então, e agora eu apago o que eu não preciso, né? Tá certo? O que é que eu vou apagar? Eu vou apagar a primeira função, né? E deixar só a segunda. Tá ok? E vou deixar só a segunda. O item 2 aí pra gente resolver, né? Tá aí, ó. Tá ok? Então vamos lá. Então, de novo, vou fazer a tabelinha, né? Ó. Como antes, né? Ó. O x e o y, né? Ó. Vou dar quais valores pro x? Eu vou dar o valor 0 e o valor menos 1. Esses dois valores. A imagem do 0, né? Eu vou lá. Eu sei que o f de x é igual a 3
menos 2x. Ó. Veja que o coeficiente do x é menos 2, então o gráfico tem que dar decrescente. Então isso aqui já é uma dica, né? Ó. F de 0 é igual a 3 menos 2 vezes 0. Isso vai dar 3. F de menos 1 vai dar 3 menos 2 vezes menos 1. E isso vai dar 5, porque menos 2 menos 1 é 2, menos 3 é 5. Então a imagem do 0 é 3 e do menos 1 é 5. Então são esses dois valores que vão constar no gráfico. Perfeito? Então vamos lá. Ah, sim, vou fazer que nem eu fiz antes, né? Os pontos do gráfico são os pontos x e y, lembra? São os pontos do gráfico, né? Aqui é apenas 2 deles, a gente sabe que é uma infinidade. Mas daqui, ó, eu estou escrevendo apenas 2 dos pontos. Então vamos lá, primeiro o eixo y e agora o eixo x, né? Eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu lembrei, é que tem o negativo, né? Então, vou fazer a parte aqui, ó, um pouquinho maior. Tá bom? Maior do que antes, né? Pelo menos. Ok? Então, vamos lá. Agora, olha só. Agora, olha só. Esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo x. Não, o eixo x. A imagem do 0 é 3, é o que diz aqui, né? Então, 0. Então, mesma coisa que antes. 1, 2, 3. Vou fazer mais ou menos, né? 3. E a imagem do menos 1, né? Digamos que aqui esteja o menos 1. É o 5. Digamos que aqui esteja o 5. A imagem do menos 1 é 5. Tá aqui, ó. Aí, esse é o ponto. Menos 1, 5. E esse outro aqui sobre o eixo y é o 0, 3. E daí eu vou fazer a reta, né? Né? Aí, com esses pontos, ele só me dá um esboço de mais ou menos de como é a reta, perfeito? Aí tá aí a reta, olha só. Como a gente já sabia, né? Como o coeficiente do x é menos 2, a reta é decrescente. Perfeito? Então, vamos continuar, né? Vamos continuar. Próximo quadro. Então, olha só. Como foi dito antes, agora que eu vou falar como quem é domínio, quem é contradomínio, né? A gente já sabe que o domínio e o contradomínio são os reais. A gente já viu do segundo caso. Do segundo caso, não, de qualquer caso. Tá certo? Mas, veja bem, quem é a imagem? A gente viu no anterior que a imagem da função constante tem um único elemento. Tá certo? Um único elemento. Agora, o que a gente vê aqui, ó, nesses dois casos, né? Veja que a reta vai percorrer, ó, se eu pegar cada ponto da reta, eu posso associar a cada valor de y, né? Tanto na reta decrescente quanto na reta crescente, perfeito? Então, olha só, qual é a conclusão? A conclusão é que a imagem desta função é todos os reais, ou seja, a imagem coincide com o contradomínio da função. Então, todo mundo que está lá no contradomínio tem alguém lá no domínio que chega nele. E é fácil ver isso, né? É fácil ver isso. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? É fácil, né? Dado sei lá, digamos um M real, né? Pertencente ao contradomínio, digamos, né? Tá certo? Veja que x igual a m menos b sobre a, né? Que também é um número real, né? E pertence ao domínio, né? Tem como imagem, né? Veja que x igual a nos dá dois pontos. Eu vou fazer a continha, já podia colocar o resultado, mas vou fazer a continha. Quem é o f de m menos b sobre a? Olha, pelo que a função fala, é a
vezes o x. Quem é o x? M menos B sobre A. M menos B sobre A. No lugar do x, eu coloquei o valor do nosso x, mais B. Então, isso vai dar aqui, ó. Posso cancelar esse A com esse A, porque aqui é um produto. Aí vai ficar M menos B mais B. Opa, mais B. E isso vai dar o próprio M. Ou seja, eu achei alguém lá no domínio que chega no M. E esse M é um qualquer. Conclusão. A imagem coincide com o contradomínio. Perfeito? Aí isso aqui prova que realmente a imagem coincide com o contradomínio. Perfeito? Tá ok? Então, nós já vimos o gráfico, sabemos que o domínio é os reais, o contradomínio é os reais, e a imagem, quando o A é zero, é um único elemento, o B. Agora, quando o A não é zero, a imagem é todos os reais. Né? Não importa nem quem é o B pode ser zero, mais, menos, não importa. A imagem vai ser sempre todos os reais. Tá certo? Agora, nesse segundo caso, tem um subcaso, né? Qual é o caso? Vou já lhe falar. Então, vamos lá. Vamos para o próximo caso. Um quadro. Né? Então, vamos para o próximo quadro. Então, vamos apagar novamente, né? Aí, vamos ver o subcaso. Tá certo? Né? Antes de ver o subcaso, a gente vai ver uma outra coisa, para que o subcaso fique melhor explicado. Veja bem, zeros da função afim. Primeiro, quando x é igual a zero, a gente tem o f de zero, que é igual a vezes zero mais b, que dá o b. Ou seja, quando x é igual a zero, eu acho no gráfico o seguinte ponto. O x é zero. Na verdade, esse aqui, ó, é o local onde o gráfico corta o eixo y, né? Ó, 0b, como você viu nos dois casos, né? Ó, nas duas retas cortou no 0,3. Por quê? Porque o b era 3. Perfeito? Tá ok? Então, os zeros da função ocorre quando o x é zero e ocorre, né? Ó, também, são dois casos, quando o y é zero. Tá certo? Mas quem é o y? É o f de x. Zero. Então, isso implica o seguinte. Quem é f de x? Ax mais b. Aí nós temos uma equação do segundo grau, do primeiro grau, que é fácil de ser resolvida, né? Ó, você resolve de maneira bastante simples, passando o b para o outro lado, tu vai ter o seguinte, vai ter menos b. O a que multiplica o x passa dividindo, ele pode passar, porque aqui no início está sendo dito, ó, que ele não é zero. Perfeito? Como ele não é zero, ele pode passar dividindo. Ou ele tem inverso, e eu multipliquei o inverso dos dois lados, pronto, né? Dá na mesma. Tá certo? Então, ó, aí ó, eu gero o seguinte ponto, olha só. Aí aqui ó, eu tenho o seguinte ponto, o ponto onde o x é menos b sobre a e o y é zero. Que ponto é esse? É justamente, né, ó, o ponto do gráfico onde o gráfico da função intercepta o eixo x. Tá certo? A ideia seria essa, né? Ó, eu vou colocar um desenho de uma função crescente, mas você sabe que pode ser crescente ou decrescente, isso não importa. O importante é o seguinte, que se o gráfico for esse aqui, ó, né? Esse local aqui, ó, é justamente o 0b. Então, esse número é o b. E esse cara aqui, ó, é o menos b sobre a é zero. Então, esse aqui é o menos b sobre a. Porque o y é zero. Então, esse cara é justamente isso. Então, são os locais onde a reta intercepta o eixo x e o eixo y. Né? Se você não quiser fazer o gráfico como eu fiz antes, dando os valores, você pode fazer assim. Achar os dois zeros da função, que quando a não é zero, ó, vai dar exatamente isso. Mas quando a for zero, também dá. O problema é que quando a é zero, ela é paralela ao eixo x passando no b, então não precisa de dois pontos, né? Tá certo? E quando o b é zero? Aí, quando o b é zero, também fica complicado. Por quê? Quando o b é zero, ó, esses dois pontos coincidem. Esses dois pontos são os mesmos. Tá certo? Mas como assim, professor? Aí é que vem o subcaso do segundo caso.
né? Que são das funções lineares, tá certo? Que eu vou falar agora, tá bom? Então tá, então agora eu vou copiar só essa parte aqui, ó. Tá certo? Ctrl C. Ok? E vamos para o próximo. Aí tá. Aí olha só. Observação. Vou colocar como observação. Para b igual a zero, isso implica que a função fica assim, ó, fx igual a ax, que ela recebe o nome de função linear. Né? Essa função, ela recebe o nome de função linear, tá certo? E qual a principal característica dela? Lembra do que nós fizemos antes? Antes nós dissemos o seguinte, no slide anterior, que justamente o gráfico, né, a linha, a reta que é o gráfico, corta o eixo x e o y justamente nesses pontos, no 0b e no menos b sobre a. Mas quando b é 0, aqui é 0, 0. E aqui, ó, quando b é 0, como a não é 0, 0 sobre a vai dar 0, vai dar 0, 0, vai dar o mesmo ponto. Eu só vou ter esse ponto de interseção com os eixos, né? As duas interseções, na verdade, elas vão coincidir, tá certo? Aí o gráfico, ó, vai passar na origem sempre. Não é? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que fica melhor eu desenhar assim. Ó. O gráfico sempre vai passar na origem. É assim que fica o gráfico da função. Perfeito? Aí daí, para você fazer o gráfico bem direitinho, além do zero, que é o 0, 0 porque passa na origem, você precisa de mais um valor para o x, aí acha o y, né, para achar outro ponto, para o gráfico ficar bem direitinho, tá certo? Né? Aí essa função aqui é chamada de função linear e ela sempre passa na origem. Quando é que isso ocorre? Quando b é 0. Né? Na verdade, é um subcaso, né? Que pode ser crescente e decrescente também, como antes. Basta que o a esteja positivo ou negativo. Né? Nesse caso, eu fiz o gráfico representativo de uma com a positivo, mas o a podia ser negativo e ela desceria aqui, né? Aí ela faria isso aqui, né? Tá certo? Não é? Aí, mas passaria na origem com certeza. Ok? Então, é isso que a gente tem da função afim. Agora, vamos olhar os nossos slides. Isso aqui é um pequeno resumo de adiantamento, né? Agora, vamos para o nosso slide. Tá certo? Vamos lá. Continuando. Então, função afim ou polinomial do segundo grau, na verdade. Na verdade, é o caso em que o a não é 0, né? Bom, é toda função polinomial do primeiro grau, do tipo ax mais b, como a gente acabou de ver, com a diferente de 0. Na verdade, isso aqui a gente colocou como um subcaso, como um outro caso, né? Porque o caso em que o a é 0 é a função constante, né? Certo? Porque o a não pode ser 0 na função afim, né? Qual função representa o deslocamento de um carro que inicia sua trajetória no marco do tempo 0, com velocidade média 10 metros por segundo? Olha só o que acontece. No instante inicial, o carro está parado, obviamente. Após um segundo, como ele está fazendo 10 metros por segundo, ele teria percorrido 10 metros. Após 2 segundos, quando é 10 metros por segundo, então ele teria percorrido 20 metros. Tá certo? E assim por diante. Como é que você vai saber a função que vai dar origem à quantidade de metros que ele percorreu? É fácil. Tá certo? Tá certo? Se é 10 metros por segundo, então 1 vezes 10, 10, 2 vezes 10 deu 20, 3 vezes 10 vai dar 30, 3 segundos, então é 10x. Não, quando é x, então vai ser 10x. Perfeito? E professor, mas e se eu não soubesse? Como é que eu faria? Aí você faria assim, ó. Observe. Aí você faria assim. Olha o nosso exemplo. Carro que se move a 10 metros por segundo. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai achar a função que dá exatamente o local onde o carro está, né, a distância que o carro percorreu,
a cada segundo. Tá certo? O que é que a gente sabe? A função afim é assim, né? fx igual a x mais b. Ou, simplesmente, y igual a x mais b. Aí você precisa de duas informações, e você tem. Você sabe que a imagem do zero, você sabe que o f de 0 é 0, e o f de 2 é 20. Você tem essas duas informações, que foram as informações ditas aqui, né? A imagem do 0 é 0, e a imagem do 2 é 20. Aí, olha só. Vamos continuar. Aí tu substitui aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é o y, né? Então, 0 é igual a vezes 0 mais b. Como assim, ó? O y é 0 quando o x é 0. É só substituir o x e o y aqui, ó. Aí o que eu encontro aqui? Que o b é 0. Ah, então a minha função ficou assim agora, né? fx igual a ax mais 0, que é o b, que é igual a x. Agora está faltando o a. Aí eu vou para a segunda informação, né? O f de 2 é 20. Tá certo? Ou seja, isso aqui é igual a vezes 2, que é o que diz aqui, né? Que é o f de 2. Perfeito? Então, 2a é 20. Isso quer dizer que o a é 10. Conclusão. Nossa função que era ax, né? Agora é 10x. Pronto. Ou y igual a 10x, se você preferir. É por isso que ficou daquele jeito. Perfeito? Então, você sempre fazendo dessa maneira, você não vai errar. Tá ok? Então, vamos voltar lá agora. Tá? Então, vamos continuar. Então, tá aí, ó. Perfeito? E o b é 0, como a gente acabou de achar. Aí, como é o gráfico da função? Como o b é 0, ele tem que passar na origem, né? Olha aí, vamos lá. Olha só. A imagem do 3 é 30, né? Porque é de 10 em 10, né? Tá certo? Tá certo? Aí eu vou ter o quê? Este gráfico, né? Como a gente já sabia também, né? Porque a gente viu aqueles nossos exemplos, o princípio de construção aqui é o mesmo. Eu não vou fazer por causa disso. Tá certo? Mas você pode tentar em casa. Não deixe de tentar. Tá certo? Então vamos lá. Qual a função que representa o deslocamento de um carro que inicia sua trajetória no quilômetro 666 com velocidade média de 10 km por segundo? Ah, agora sim, né? Tá certo? Aí o que é que eu vou ter? Né? Aí quais são as informações agora que eu vou ter? Agora é o exemplo 2, né? O próximo exemplo. Carro que se move a 10 metros por segundo. Deixa eu copiar isso aqui, né? Vou copiar isso aqui agora. Aí vou só completar, né? Agora é o seguinte. O carro continua se movendo a 10 metros por segundo. Vírgula, e inicia sua trajetória no... Deixa eu olhar que eu já não me lembro. No quilômetro 666. Ah, agora não é 10 metros por segundo, é 10 quilômetros, né? 10 quilômetros por hora, né? Só um minuto. Então, é 10 km por hora. Então, vamos consertar aqui, né? Aqui mudou, né? Não é 10 metros por segundo. É 10 km por hora. E inicia a trajetória no quilômetro 666. Perfeito? Né? E aí, como é que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Bom, no instante inicial, quando o x é 0, o que vai acontecer? Ele vai estar no quilômetro 666, né? Ele vai estar no quilômetro 666. Quando o x é 1 hora, bom, como ele era 10 km por hora, então ele vai estar no quilômetro 666 mais 10, né? Ou seja, 676. Perfeito? Após 2 horas, né? O que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele vai estar no quilômetro 666. Bom, se 1 hora anda 10, 2 horas anda 20. Então,
Vai ser 686. Veja que o que está mudando é só aqui, né? Tá certo? Aqui já dava para perceber qual seria o resultado olhando para cá, né? É igual a antes, só que vai somar 666, né? Mas suponha que você não saiba. Aí você vai de novo. Ó. Fx igual a AX mais B. O que é que você sabe de novo? Que o f de 0 é 666 e basta duas informações, né? Pode ser a de 1 ou a de 2. Vou pegar a de 1 que é mais rápido. É 676. Perfeito? Então vamos lá. Então, o f de 0 é igual a A vezes 0 mais B. O f de 0 é 666, vou só substituir aqui, né? Ó, que é igual a A vezes 0 dá B, né? Ah, então já achei o B, ó. O B é 666. Então, nossa função, ó, que era f de x igual a ax mais b, agora é ax mais 666. Agora falta achar o a. Então, vamos à segunda informação. O f de 1. O f de 1 é igual a vezes 1 mais 666. O f de 1 é 676, que é igual a mais 666. Conclusão, o nosso A, ó, passa esse para cá subtraindo, é 676, vai dar 10, né? Então o A é 10. Pronto. A solução é f de x igual a, você pode colocar 10x mais 666, ou simplesmente 666 mais 10x dá na mesma. Então essa é a função que vai dar a posição do carro em cada hora na estrada, né? Tá certo? Exatamente dessa maneira, né? Vamos passar para o próximo. Olha aí, do mesmo jeito que antes, ó. Olha só. Então, como a gente já sabia, tá certo? 66 mais 10x. Não é quilômetro por hora, não, é quilômetro só. Tá certo? Foi só um equívoco aqui na hora de preparação do slide. Tá? O A é 10 e o B é 666, como a gente conseguiu achar, né? Tá certo? Vamos lá. E como é que é o gráfico? De novo, eu não vou fazer o gráfico, eu vou deixar o gráfico como tarefa para você executar. Tá bom? Olha aí. Você vai substituindo, né? Olha só. Após 1 hora, andou 10 km, 676. 2 horas, 20 km, 666. 3 horas, 30 km, 696. E daí é só ligar, ó. Agora aqui, ó, não passa na origem, né? Ó, porque aqui, ó, nesse primeiro que ele colocou aí, que não tem o valor, é 666. Perfeito? Então vamos lá. Tá ok? Tipos de função afim. A função linear, a gente já viu, né? Que pode ser crescente ou decrescente. Perfeito? Tá ok? Função decrescente, aí essa é afim quando o A e o B são diferentes de zero, lembra? Que a gente colocou lá direitinho, né? Então isso aqui tudo a gente já viu. Tá certo? Tá ok? Função crescente quando o A é positivo, tá certo? E função decrescente quando o A é negativo, né? Agora olha só. Esse primeiro elemento aqui, ó, foi a única coisa que eu não falei. É chamado de coeficiente angular e esse aqui de linear. Mas por que é coeficiente angular e coeficiente linear? Porque ele tem a ver, ó, com o ângulo que a reta faz com o eixo x. Esse alfa aqui, ó, na verdade, olha só, deixa eu fazer lá no desenho, que eu acho que vai ficar melhor de ver no desenho. Tá certo? Eu acho que vai ficar melhor de ver no desenho. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Rapidinho aqui, só para... Vai ficar melhor de ver no desenho aqui. Deixa eu copiar essa parte aqui, ó. Porque a gente está falando disso, né? Tá certo? Eu vou copiar. Tá? E vou levar lá para o próximo slide. Tá? Então, próximo. Então, vamos lá. Vamos lá agora arrumar isso aqui, né? Bom, é isso aí, né? Então, vamos lá. Não sei o que foi que houve que parece que travou, né? Então, vamos lá. Então, olha só. O que é que a gente vai ter agora, né? O que é que a gente vai ter agora?
A gente tem o gráfico. Opa, ficou ruim, né? Vamos apagar aqui. E vamos fazer direito. A gente tem aqui o gráfico, né? E eixo X, eixo Y. Vamos fazer logo o gráfico. Tá aqui o gráfico da função. Tá aqui, ó. Aí aqui eu tenho eixo X e eixo Y. Ó, eu vou fazer aqui como se a função fosse crescente, mas é indiferente, tanto faz, né? Olha, o gráfico da função sempre vai fazer aqui um ângulo com o eixo X, né? Ó, que eu vou chamar de alfa. Tá certo? Tá ok? Eu sei que esse cara aqui, ó, é menos B sobre A, e sei que esse cara aqui, ó, é o nosso B, né? Tá certo? Tá ok? Quem é a tangente desse ângulo? É cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, né? Que é menos B sobre A. Tá certo? Aí cancela esse com esse. E aqui dá menos A. Perfeito? Então, o A é menos a tangente de alfa. Né? Na verdade, assim. Na verdade, é B sobre A, porque eu posso colocar aqui, ó. Esse B pode ser positivo ou negativo, né? Aqui eu tô colocando aqui, ó, como se o B fosse positivo. Então, isso aqui tá dando negativo, tá certo? Por isso que tá dando para trás, né? Mas, em geral, é isso aqui, né? Então, essa é a ideia. Perfeito? O A é o simétrico da tangente do ângulo alfa, obtido dessa forma. Tá certo? Tá ok? Então, é por isso que ele é chamado de coeficiente angular. E esse B aqui é chamado de coeficiente linear. Na verdade, o B é o quanto ele tira da origem a reta, né? É isso que o B mede. Quando o B é zero, então passa na origem. Aí, quando o B não é zero, é o quanto ele afasta a reta da origem, né? Que é o coeficiente linear, né? Porque lembra que quando ela passa na origem, ela é chamada de linear. Então, o B mede o quanto ela deixa de ser linear. Quando é zero, ela é exatamente linear. Perfeito? Tá ok? Tá? Então, vamos continuar. Ó, B é o coeficiente linear, é o coeficiente angular. Aqui, ó, essa parte eu não vou falar, não. Vou deixar isso para outra hora, que é como a gente faz no GeoGebra a representação dos gráficos. A gente vai deixar isso para uma outra aula. Então, a nossa aula encerra aqui. Então, até a próxima.